Boa noite a todos e todas. Continuando com os nossos conteúdos de literatura, na aula de hoje vamos explorar a escola Arcade e também um pouco do período iluminista. Para contextualizar um pouco da literatura no Brasil, É preciso retomar lá no Barroco, entender aquela lógica que a gente viu na aula passada, dos conflitos de teocentrismo, antropocentrismo, matéria, espírito, vida terrena, conquista celestial, certo? Nesse período que a gente viu do Barroco, existia um certo pessimismo, um certo ar negativo que beirava o pensamento do homem. Isso não permitia com que o homem tivesse um rumo em si. O pensamento do homem ficava náufrago entre essa confusão de buscar o caminho da santidade ou viver a vida terrena. Então não existia o pensamento racional em si. Com a chegada do iluminismo, aquele pensamento racional que foi muito mais vigente lá no Renascimento, ele vai voltar à tona. Então todo aquele princípio ainda voltado para a religião e também para as dúvidas quanto à religião, ele vai cair por terra. Por quê? Porque vai haver, no período iluminista, esse florescimento artístico e cultural que vão trazer novas ideias e uma lógica muito mais profunda para o pensamento do homem. Por isso, o iluminismo é denominado como século das luzes, pelas ideias serem mais, o pensamento do homem ser mais objetivo e claro nesse período. Como eu falei, é a retomada daquele pensamento renascentista. Então, por isso, o período Arcade é denominado também como neoclassicismo, porque alguns valores, alguns elementos da cultura greco-latina, eles acabam sendo retomadas, um pouquinho daquilo que a gente viu lá em Camões, da mitologia, da figura dos deuses, enfim. Então, como vai se ter uma espécie de florescimento em diversas áreas do conhecimento, vai haver uma apologia e um apego ao saber, às ideias mais centradas e principalmente à ciência e à filosofia. Nisso a gente vai ter diversos nomes que vão ajudar a compor esse pensamento iluminista, como o Rousseau e o Voltaire, que vão trazer uma nova perspectiva para o pensamento do homem, afastado muito daquele teocentrismo que prendeu o pensamento do homem lá no Barroco e também lá na Era Medieval. Então vai ter esse afastamento da religião em si. E aí a gente vai ter um fato bem importante, que muito do conhecimento ele vai estar reunido, ele vai estar, ou seja, disponível em enciclopédias. Então o homem vai ter acesso ao conhecimento. O conhecimento não vai ser mais aquela lógica voltada para as elites, um privilégio de poucos. Ele vai ser um pouquinho mais democrático nesse período. E por conta desse conhecimento e dessas novas ideias trazidas por Rousseau e Voltaire, a liberdade e igualdade, lemas que vão ficar muito mais fortes lá na Revolução Francesa, já vão começar a estar impregnado no pensamento do homem. Então o homem por si já vai começar a aceitar que por natureza, esses princípios já estão com ele e ele deve manifestar, assim como ele deve lutar a favor e em prol disso, certo? Gente, aqui é uma ilustração do Lancret, que era um pintor francês. Aqui, basicamente, a gente pode começar a entender um pouquinho do que é o arcadismo. O arcadismo ele vem da Arcádia. A Arcádia era uma província da Grécia Antiga, que com o tempo foi incorporada a outros territórios, né? Hoje em dia, ou seja, ela não existe mais. E a partir do momento que ela foi incorporada, ela deixou de existir na realidade, mas no imaginário de muitos poetas e artistas, a Arcádia continuou existindo. Então ela deixou de ser um território real para se tornar um território imaginário. E nesse território imaginário, fantasiavam-se que era um lugar pastoril, um lugar que existia uma paz muito profunda para o espírito humano e também era um ambiente muito propício para que tanto a arte quanto a poesia florescessem ali. E nessa imagem vocês vão ver ali um fundo rural, um pastor e uma pastora, e mais a gente pode chamar, sei lá, de uma colega, alguém que está ali, e as ovelhas. Isso vai ser a síntese do arcadismo, que vai ser essa busca pela vida próxima da natureza e longe dos grandes centros. Uma coisa bem importante que a gente precisa entender é que quando a gente fala que o arcadismo retoma os modelos neoclássicos, ele vai impregnar um pouquinho essa poesia, a poesia desse período, com modelos e com referências à cultura greco-romana e principalmente com termos latinos. Logo a gente vai ver como os termos latinos ajudam muito a definir o pensamento do homem Arcade ou da poesia Arcade em si.
Então, como eu falei, lá no Barroco a gente tinha esse pensamento bastante negativo, bastante pessimista e bastante em excesso, porque se pecava em excesso com medo de não saber se o céu existia ou não, ou se realmente poderia ir para o céu, e também se buscava a santidade demais. Então não existia um ponto de equilíbrio, né, dentro do período barroco. E o arcadismo veio justamente para isso, para tentar equilibrar e tentar desapegar da religião. Ou seja, o arcadismo busca o homem compreender que a vida só funciona apenas aqui na Terra, que se existir conquista celestial, deixa existir, mas não é para pensar agora. Por quê? Porque a vida precisa ser vivida aqui dentro. Então esses excessos do barroco, de pensar demais na vida celestial, na santidade, ou pensar demais, nossa, eu não estou aproveitando a vida na Terra, eles acabavam dentro do barroco, dentro do arcadismo. E muito mais do que buscar essa simplicidade no pensamento, era a simplicidade na linguagem. Como a gente viu nos exercícios sobre o Barroco tinha alguns jogos muito rebuscados de imagem, jogos de palavra, metáforas, antíteses e paradoxos que representavam de alguma forma a complexidade do pensamento barroco. Já no arcadismo a linguagem ela vai ser simples, mais direta. Por quê? Porque é justamente contrariar aquele medo que o barroco tinha em não aproveitar os momentos, em tornar tudo mais complexo. Então vai ser um contraposto à visão do mundo barroco, ou seria aquela desesperança de que a vida na Terra talvez não valha a pena, porque eu preciso ir para o céu. Essa ideia acaba vindo por terra, o advento da poesia árcade. Então o neoclassicismo, essa retomada da cultura clássica, ela vai permitir que o homem tenha uma visão mais simplista do mundo e muito mais otimista. Porque o conflito presente lá no barroco impregnava o homem de um certo pessimismo, de uma certa negatividade sobre o futuro dele e também da humanidade. Já no período Arcade vai ser muito mais otimista, pensar, não, vai dar merda, vai dar merda. A vida talvez não seja o que a gente está pensando, mas enquanto der, vamos aproveitar. E vamos tentar simplificar tudo, tornar a vida mais fácil, porque ela pode ser vivida de uma maneira mais fácil. Por isso, esse termo em latim, inutiliza truncat, ele vai ser muito importante, porque ele trabalha o quê? Acabar com os excessos, acabar com aquilo que é o complexo do pensamento do homem. Então o pensamento barroco vai voltar muito àquilo que é a praticidade. E vai se opor àquela ideia de coisas enfeitadas, coisas obscuras. Vamos viver o que é puro, vamos viver o que está aqui e o que está agora. E dentro da linguagem também vai ter um reflexo disso. Vai cair por terra a obrigatoriedade de fazer versos com rima, né? Não que seja proibido, mas não vai ser uma obrigatoriedade. E eles vão trabalhar com verso em branco, que é uma tentativa de tornar mais simplista a poesia. E também o verso em branco é justamente o verso que não produz rima, que não produz musicalidade. Ele vai produzir, mas ele não produz a rima. E então existia lá no barroco ainda essa obrigatoriedade de ainda ter uma poesia bastante aperfeiçoada e bastante complexa com as rimas. Outro termo em latim, que vai ser outro que cada vez denomina mais, que é o aurea mediocritas, que é o equilíbrio vale ouro. Ou seja, aquele equilíbrio que o homem do barroco não conseguiu, porque o homem do barroco pecava em excesso e se punia em excesso, rezava em excesso, o arcadismo vai trazer como ponto de equilíbrio. E aí que é o provérbio, que eu peço que vocês gravem de uma maneira bem efetiva, que é o carpe diem. Hoje, nas redes sociais, muito neguinho aí, com uma tendência good vibe, fala carpe diem, aproveita o dia, mas o cara vive acelerado, né? O pensamento na rede social é um, na realidade é outro. Mas o carpe diem vem lá do período Arcade como uma tentativa não só de aproveitar o dia e o momento, mas num todo aproveitar a vida aqui na Terra. Porque diante daquela concepção do barroco de que iremos para o inferno ou para o céu, independente de céu e inferno, o arcadismo pregou muito a vida aqui na Terra, o momento aqui na Terra, e da forma mais simplista possível. E o carpe diem vai ser um termo em latim que justifica muito de aproveitar o momento, aproveitar o dia, aproveitar a hora e principalmente aproveitar as oportunidades que a vida propõe num determinado momento. Não pensar, vou deixar para depois porque talvez seja melhor. Não. Viva a vida agora, sinta as coisas agora. Muito mais do que viver, eles prezavam o sentir a vida, certo? Mas a gente precisa ver que no arcadismo era muito mais idealização. Por quê? Mais tarde, no decorrer da aula, eu vou explicar a relação dos poetas com alguns movimentos históricos. Mas, basicamente, os poetas não viviam essa vida. Eles idealizavam, ou seja, trabalhavam de escrivão, de advogado,
funcionário público, e aquilo que eles idealizavam na poesia era muito longe daquilo que eles viviam. Então era uma espécie de desejo, de fantasia que eles buscavam. Esse desejo, essa fantasia, essa ideia de vida distante que eles gostariam talvez de ter, de viver próximo da sua pastora num campo, ele vai ficar muito mais evidente lá no romantismo. Por quê? Porque aqui nesse período, uma coisa que é fortíssima e que define muito o arcadismo é o quê? É a natureza. O homem, nessa tentativa de simplificar, de aproveitar o momento, ele prega o quê? A sua relação com a natureza. Então ele busca fugir dos grandes centros e também busca se aproximar da natureza num lugar de paz, num lugar onde ele possa gozar da sua paixão com sua mulher amada, próximo à natureza, produzindo seu próprio alimento, ordenhando suas ovelhas, vivendo aquele momento puro e presente. Então por isso muitos poemas vão carregar um fundo bastante alegre, com aquela alegria campestre da natureza, de pureza, de ser um contexto em que tudo é mais harmonizado, que tudo é mais puro, que tudo é mais leve. Por quê? Porque outro termo latino que define o arcadismo é o locus amoenus, que é a busca de um lugar tranquilo, um lugar ameno, um lugar em paz, em que se possa realmente viver a vida e os desejos que são possíveis. Como eu falei, esses poetas não viveram isso, eles idealizavam isso. E se eles não viveram isso, é certamente porque a vida social deles, e o momento histórico em que eles estavam inseridos, não deu espaço para que eles talvez amassem a mulher que eles queriam, ou que eles vivessem, pudessem escrever, produzir a arte que eles queriam e refletir os pensamentos dele. Porque a gente está entrando num momento histórico em que o pensamento e a objetividade ficam mais evidentes. Então, o arcadismo não é algo tão objetivo dentro de um contexto social. Do contexto artístico e literário é muito objetivo, mas dentro do contexto social não. Imagine um escrivão pensando, nossa, eu tenho que fazer um monte de ata e documento sobre determinado caso, mas poxa, eu vou ficar aqui viajando, pensando em como eu gostaria de atacar minha mulher no campo, como eu queria ter uma vida mais pura, ordenhar vacas, pegar o ovo da galinha, enfim, capinar, plantar milho, feijão, essas coisas. Não tinha espaço para isso, que tinha que trabalhar. Então é mais uma idealização. Então essa busca por um lugar ameno é justamente tentar fugir dos grandes centros e das grandes obrigações sociais que a partir desse momento estavam penetrando na vida social do homem. Até então, por exemplo, no Brasil, a gente estava vendo ainda o Brasil colônia. A partir desse momento a gente vai ter a construção dos grandes centros, que logo vão se tornar cidades um pouquinho mais desenvolvidas e sujas, logicamente. Então essa tentativa de fugir dali é uma tentativa de negar o momento histórico e de buscar uma vida mais tranquila, que vai ser impossível, vai ser uma utopia, de certa forma. Porque as cidades estão crescendo, a vida está crescendo, o mundo está crescendo e não tem como viver hoje em dia dessa forma essa vida aqui. Mas no arcadismo começava a se falar dessa vida natural, certo? Então vai aparecer o quê? O campo como um tema, como um pano de fundo para o arcadismo, ou seja, o arcadismo só acontece num campo, num ambiente pastoril, num ambiente calmo, em oposição à vida urbana. Por isso esse termo, fugere, urben, vai justificar muito fugir da cidade e ir para o campo. A cidade não nos permite ser felizes, a cidade não dá espaço, não dá ar, não dá sossego pra gente. E falar da vida natural, do bucolismo, né? Não confundam bucolismo com solidão e tristeza, muitas vezes essa palavra tem esse sentido. Mas buscar esse bucolismo, uma vida bucólica, é basicamente buscar o que essa tela aqui está representando. A tela se chama As Alegrias da Vida Rural, do Jean-Baptiste Joseph Peder, que traz exatamente várias pessoas gozando o ar livre, curtindo a natureza, curtindo o momento, falando daquilo que eles querem, sem obrigações nenhuma. Ah, mas nossa, tem tanta gente na tela, não era para ter só o casal, o pastor e a pastora. Essa ideia de vida pastoril, ela vai ser bem forte, do pastor viver a sua vida com a pastora em si. Esse é o ponto central do arcadismo. Mas isso não quer dizer que o pastor e a pastora têm que viver nessa solidão a dois. Eles podem viver numa comunidade, porque a grande ideia do arcadismo é fugir dos grandes centros. Fugir desse ambiente caótico, desse ambiente hostil. Então eles poderiam sim, com mais outras pessoas além do pastor e a pastora, no caso vários pastores e pastoras, viver numa comunidade alternativa. É curioso como essas ideias do arcadismo, elas ficaram muito mais fortes
em meados da década de 60 e 70 com o movimento hippie. O movimento hippie pregou exatamente esses princípios que estavam no pensamento Arcade, que era viver a vida longe das grandes cidades, produzindo o próprio alimento, com total desapego materialista e também financeiro. Então, o arcadismo buscava essa vida em paz, e não só a dois, mas pessoas que pudessem compartilhar. Mas como eu falei, era uma idealização, não era um projeto de comunidade alternativa possível à época, certo? E muitas vezes o bucolismo ele é confundido com solidão, até com tristeza, mas na verdade o bucolismo é você ser alguém totalmente isolado dos meios e conseguir estar em paz consigo mesmo, que muitas vezes é entendido como uma solidão, como uma espécie de isolamento e melancolia, né? É até ruim falar de isolamento agora, desculpa, eu não queria falar disso. Então o bucolismo ele vai ser o retrato basicamente do arcadismo, essa vida longe de tudo e longe dos meios, desapegado, mais centrado em si e naquilo que cada indivíduo buscava para sua paz de espírito. E muitas vezes na poesia Arcade, as fontes e os riachos eles vão aparecer como um símbolo da passagem do tempo. Ou seja, sabe quando tu vai pra praia e tu percebe que o tempo lá na praia ele é muito diferente da cidade. E você pensa, nossa, cara, a hora não passa aqui na praia. Coisa boa, coisa muito boa. Só que o arcadismo trata exatamente esse tempo, não o tempo dos relógios, mostrando que na cidade o tempo ele corre de determinada maneira. Em ambientes amenos e tranquilos, ele corre de outro modo. Então ele vai trabalhar a fonte, o riacho, como essa vida transcorrendo num fluxo, diria, natural, sem pressa, sem pressão, sem obrigação. E as abelhas vão representar também muito esse simbolismo do homem produzir o próprio alimento, de plantar, semear, arar e comer o próprio alimento, assim como as borboletas vão mostrar a transformação do homem. O homem se transformando com a chegada das estações, com a mudança das estações, perdão, e as estações, cada estação influenciando no comportamento do homem, já que ele está em contato com a natureza tem que exercer uma influência no comportamento, no espírito do homem. E os ventos amenos nada mais é que o gozo, o momento de prazer, não pense em besteira, fazendo um favor, mas o prazer de estar longe de tudo, o prazer de sentir aquela paz, sabe quando vem aquela brisa doce, aquela brisa fresquinha no seu rosto? Exatamente esses ventos amenos são tratados. Quando chegam os ventos amenos, quer dizer que existiu, ele conquistou a tranquilidade que ele buscou. Então, esses termos vão servir bastante de referência, de simbolismo dentro da poesia. Basicamente, vai ser pastor vivendo com a sua pastora, vivendo a sua paixão, porque os meios urbanos e centrais não permitem esse gozo com a mulher amada, viver a sua paixão. E, muitas vezes, como eles idealizavam essa vida de pastores, como eu falei, os autores não viviam essas vidas. Eles idealizavam dentro da sua literatura, dentro da sua produção literária. Eles escolhiam pseudônimos, nomes que não eram o deles, né? Seria tipo uma espécie de codinome, de antigos pastores lá da Arcádia Antiga. Então eles se viam na pele de pastores, porque eles não eram pastores, eles trabalhavam em outras funções sociais. E eles imaginavam tudo isso, idealizavam tudo isso, grave muito esse termo para o romantismo, dentro dessa figura do pastor, aquele cara que dedica o seu tempo à contemplação espiritual, à busca espiritual. Por isso, o termo pastor, ele tem uma referência religiosa justamente por isso. Não é só o pastor de ovelha, mas também o pastor espiritual, aquele que busca a si mesmo e também que os outros encontram mesmo. Gente, aqui são os autores do arcadismo, exceto Bocage, né, que é um autor lusitano maravilhoso, recomendo que leiam. Todos esses outros eram brasileiros, estavam muito ligados à Inconfidência Mineira. Como eles estavam, esses autores ali, exceto Bocage, que era português, estavam envolvidos com a Inconfidência Mineira, existe ainda uma falta de esclarecimento, na verdade uma leitura um pouquinho errônea, né, da situação. Qual a relação dos poetas Arcades do arcadismo com a Inconfidência Mineira? Bom, aconteceu ao mesmo tempo. A escola Arcade aconteceu no período da Inconfidência Mineira, vocês sabem bem Inconfidência Mineira, só que é um diálogo histórico. Dois fatos aconteceram no mesmo momento histórico. Perfeito. Porém, não existiu um engajamento político. Como assim não existiu engajamento político? Vamos pensar. Aqueles autores, Tomás Antônio Gonzaga, José de Santa Rita Durão,
eles todos vão estar envolvidos, e o Cláudio Manuel da Costa, todos eles vão estar envolvidos com a Inconfidência Mineira. Então eles vão lutar por aqueles ideais políticos, junto da figura do Tiradentes, na Inconfidência Mineira, certo? Então eles têm um pensamento político, eles têm propósitos sociais. Como eu falei anteriormente, esses autores não viviam a vida que eles pregavam dentro da literatura deles. Eles tinham outras funções sociais, certo? Então eram escrivães, advogados, enfim. Então o que acontece? A literatura Árcade não fala de política, não reflete a política, ou seja, a literatura Árcade não serve como instrumento de denúncia social. Por quê? Porque eles, enquanto indivíduos sociais, pregavam essas ideias do movimento Inconfidente. Mas a literatura deles falava de uma vida totalmente distinta, que é a síntese do arcadismo. Então é esse esclarecimento que eu quero que vocês tenham. Que o arcadismo e a Inconfidência Mineira aconteceram no mesmo momento histórico, mas a literatura Árcade não reflete os ideais políticos daqueles autores, certo? E, gente, a bandeira de Minas Gerais, ela tem esses dizeres aqui, libertas que será tamen, que significa a liberdade, mesmo que tardia, que é a síntese do pensamento dos Inconfidentes. E isso é bem importante vocês lembrar, por quê? Porque se lá no Barroco a gente presenciou o Brasil Colônia na Bahia, o ciclo da cana-de-açúcar, aqui a gente vai ter o foco, teoricamente, desses poetas árcades em Minas Gerais. Então, a bandeira de Minas Gerais, de alguma forma, é um legado dos poetas árcades e da Inconfidência Mineira, certo? É só um parênteses que eu queria fazer aqui sobre esse período histórico, para não haver mais. Gente, o Boccaccio é uma figura bem ímpar, na verdade, né? Ele não é que não merece nossa atenção, mas ele é tão absurdo e peculiar que às vezes nem dá para trabalhar ele só em uma aula. Ele é considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa. A poesia dele é uma poesia muito completa, muito fantástica, muito fascinadora e exuberante, porque ele tanto tem uma poesia lírica, onde ele fala desse sentimento do arcadismo, de buscar a contemplação espiritual, viver perto da mulher amada. Também ele fala de amor impossível. Ele vai ser um dos poetas que ajuda a fundar a ideia de romantismo, embora ele pertença a um período anterior ao romantismo, que é o arcadismo. Mas o Boccaccio também era uma figura muito satírica. Ele era um beberrão, um boêmio, um safadão, gostava de uma vida noturna e principalmente gostava de falar da vida sexual dos outros. Então, possivelmente, na internet vocês vão achar muitos poemas eróticos do Boccaccio com uma pornografia muito mais explícita do que tem, por exemplo, na internet nos dias de hoje. Então a literatura do Boccaccio é uma literatura bastante completa, complexa e peculiar e rica nesse sentido, porque ao mesmo tempo que ele conseguia falar de um lirismo tão doloroso, tão perfeito, tão impossível e absurdo, ele conseguia ser desculpa o termo, filho da puta, e conseguir ofender os outros de determinadas maneiras com a poesia. Então ele é muito peculiar na sua linguagem, na sua composição poética. Eu não vou trabalhar aqui que não vai dar tempo, mas ano passado acho que eu trouxe na sala de aula, infelizmente, alguns termos, mas cuidem, gente, com algumas palavras aí. E as obras do Cláudio Manuel da Costa, olha só, ele assinou como Glauceste Saturnino, na verdade que tá Saturno, mas era Saturnino, que era o pseudônimo dele. Então, aqui a gente já vê um princípio de como eles traziam essa ideia de assinar com pseudônimos em si, porque não eram eles que queriam falar. Aqui vocês estão vendo, aqui, ó, vou grifar de novo, Arcádia Ultramarina. Existiu duas academias de literatura nesse período. A primeira foi a Arcádia Lusitana, que foi fundada em Portugal, e o Boccaccio fez parte um pouco dessa academia, mas por conta do seu comportamento ele não se permaneceu. Já a Arcádia Ultramarina era a Arcádia no Brasil, então era academia literária no Brasil. Esses dois termos eles não são muito pertinentes. É importante saber a fundação dessas duas academias, que são as primeiras academias praticamente literárias em língua portuguesa. A Arcádia Lusitana em Portugal e a Arcádia Ultramarina no Brasil. Ultramarina por quê? Porque eram os territórios ultramarinos do Império de Portugal, como pode chamar, até século 20, a década de 60 e 70 existia a guerra ultramarina na costa da África por conta desses territórios que Portugal foi conquistando ao longo da sua história marítima. Então a Arcádia Ultramarina vai ser a Arcádia em que Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, Cláudio Manuel da Costa e o José de Santa Rita Durão, eles vão fazer parte aqui no Brasil. A Arcádia Lusitana é em Portugal. E as obras do Cláudio Manuel da Costa, eu falei lá no Barroco sobre ela vai ser a obra de transição entre o período Barroco
e o período Árcade. Então é bem importante a gente saber a relevância dessa história. Ela vai ser uma obra, na verdade, um pouquinho mais complementar, porque ela vai abranger um pouquinho das características literárias dos dois períodos. Certo? Aqui, as cartas chilenas, já é importante a gente lembrar, Cretilo também vai ser um pseudônimo do Tomás Antônio Gonzaga. Vão ser cartas que ele enviou para o Cláudio Manuel da Costa, né, que também tinha um pseudônimo nessa obra. E essa carta, na época, eles perceberam, nossa, que bacana a correspondência entre dois poetas que assumem pseudônimos de Pastore. Anos mais tarde foi ver que essa era uma obra que tinha um teor político, porque essas cartas chilenas eram umas cartas de denúncia social, talvez a obra que tenha mais teor político dessas todas, que fala sobre alguns desvios de conduta, de caráter e corrupção ligado a Minas Gerais da época. Só que mais tarde foi perceber esse teor político. No momento que ela foi publicada não existiu essa constatação em si. Já o Caramuru, ele vai ser a primeira obra que de alguma forma fala da construção do povo brasileiro, porque o Caramuru vai ser o primeiro homem português que fez o caminho inverso. A gente tinha muitos indígenas que se transformavam, que através do batismo, da catequese, viravam brancos, europeus, cristãos, sei lá. E aqui a gente tem o inverso, a gente tem o Caramuru, que era um fidalgo português que caiu por aqui, que de tanto contato com os povos indígenas ele se tornou o Caramuru, que é o filho do trovão, que vai casar com a Índia Paraguaçu. Então vai ser uma obra que começa a falar da composição cultural e étnica do Brasil, do resultado das relações entre portugueses e nativos, o europeu e os nativos indígenas, como um princípio de composição cultural do Brasil num todo. Então uma obra que tem uma importância muito grande para a construção também do romantismo. Aqui a gente vai ter a Marília de Dirceu, que eu diria que vai ser uma obra que ela vai ser uma espécie de síntese do arcadismo, porque Marília de Dirceu, ele vai refletir exatamente aquele sentimento do pastor, querendo buscar o seu amor com a mulher amada, no lugar ameno, no lugar ao campo. A Marília vai ser a mulher que o Tomás Antônio Gonzaga, que se chamava Doroteia Seixas, ela chegou acho que a ser noiva dele, mas por conta do exílio dele após cair a casa na Inconfidência Mineira, ele é levado, acho que para Angola, ele é exilado na Angola, eu não tenho certeza, e ele escreve a segunda parte dessa obra na Angola. E aqui ele vai escrever muito sobre essa impossibilidade do amor dele. Então a gente vai ter os traços do romantismo já bem evidentes, mostrando aquele amor impossível, aquele amor exagerado, aquele amor muito mais ligado a sofrimento e utopia, o amor platônico, do que o amor consumado em si. E já o Uruguai, eu quero que vocês tenham uma atenção, não vou me prolongar nessa obra. O Uruguai vai ser um conflito étnico. E ele vai ser uma obra que já tem uma estampa muito grande do que vai ser o romantismo, porque ele fala do conflito entre portugueses, espanhóis, jesuítas e indígenas, e vai falar muito da natureza do Brasil, ao mesmo tempo que ele fala do conflito étnico, que de alguma forma esse conflito étnico gerou muito da constituição cultural do que é o Brasil, o contato de várias etnias que estavam aqui e por conta da colonização acabaram se misturando e construindo um povo peculiar e genuíno. É bem importante vocês lembrar que essa obra ela cai no vestibular, ela tem uma importância muito grande para a construção do romantismo e logo a gente vai ter uma aula exclusiva só para essa obra, certo, gente? Vamos ficando por aqui. Só lembrar aqui, ó, que Arcadismo foi um ensaio estético, não refletindo exatamente as cores do Brasil, mas começou a refletir um pouquinho daquilo que ia ficar no romantismo, que era o idealismo na natureza e o sentimentalismo, aquele amor exagerado, que é os princípios do romantismo. Preste atenção, a próxima aula do romantismo, muito do que a gente viu aqui na aula barroca vai ficar evidente lá. E vai ser a construção da identidade cultural, a partir desse ensaio estético do arcadismo, que vai ter uma consolidação maior dentro do romantismo e muito mais forte lá na Semana de Arte Moderna, mas isso fica para depois. Vou ficando por aqui, beijo grande para vocês, nos vemos aí outra hora, fiquem com Deus, até, tchau!